Olá, meu nome é Alexandre Gori Maia e essa é a aula de variáveis independentes binárias. É o capítulo 11 do livro Econometria, Conceitos e Aplicações. As variáveis binárias permitem analisar o impacto isolado de categorias nominais em um modelo de regressão. Por exemplo, para avaliar a diferença de rendimento entre homens e mulheres, uma vez que nós controlamos fatores como escolaridade e experiência profissional. Ou avaliar a diferença de produção entre agricultores que receberam e não receberam assistência técnica, uma vez que nós controlamos por fatores de produção como área do estabelecimento e investimento em máquinas e equipamentos. A interação de variáveis binárias com regressores quantitativos também permite estimar retornos marginais distintos para categorias nominais. Por exemplo, estimar a diferença entre o retorno marginal da escolaridade para homens e mulheres. O conteúdo dessa aula limita-se ao uso de variáveis independentes binárias. Variáveis dependentes binárias exigiriam a aplicação de modelos não lineares, como modelos logísticos e probabilísticos. Há quatro tipos principais de escalas de medida. A escala nominal representa medidas qualitativas que não podem ser ordenadas ou comparadas quantitativamente. Por exemplo, as categorias de sexo, masculino e feminino. Sem uma informação adicional, não é possível ordenar essas categorias, tampouco afirmar quantas unidades uma categoria está à frente da outra, ou mesmo afirmar quantas vezes uma é maior do que a outra. A escala ordinal representa medidas qualitativas que podem ser ordenadas, mas não podem ser analisadas quantitativamente. Por exemplo, as categorias das classes sociais, A, B e C. É possível afirmar, por exemplo, que a classe A está acima da classe C, mas sem uma informação adicional, não é possível medir a distância entre as classes A e C, tampouco estabelecer uma razão entre essas classes. A escala intervalar representa medidas quantitativas que podem ser ordenadas e suas distâncias quantificadas, apesar de não ser possível estabelecer uma razão entre os valores. Por exemplo, a idade. É possível ordenar as idades de pessoas diferentes e saber a distância em anos entre essas, mas não é possível afirmar quantas vezes uma idade é maior do que a outra. Por exemplo, apesar de ser possível afirmar que uma pessoa é um ano mais nova que a outra, não faz sentido afirmar que uma pessoa é 10% mais nova que a outra. A escala de razão representa medidas quantitativas que podem ser ordenadas, suas distâncias quantificadas e é ainda possível estabelecer uma razão entre essas. Por exemplo, a renda. É possível ordenar a renda, estabelecer a distância em reais entre rendas diferentes e quantificar razões entre as rendas. Por exemplo, afirmar quantas vezes uma renda é maior do que a outra. As variáveis em escala intervalar ou em escala de razão podem ser incorporadas sem muitas restrições nos modelos de regressão. Entretanto, para incorporar variáveis em escala nominal ou ordinal em um modelo de regressão, é antes necessário transformar as categorias qualitativas em medidas quantitativas. E o artifício utilizado é o uso de variáveis binárias. Uma variável binária assume dois valores, 0 quando o evento qualitativo de interesse for falso e 1 quando o evento qualitativo de interesse for verdadeiro. Por exemplo, a variável binária para o sexo feminino assumiria 1 para mulheres e 0 para os homens. A definição do que é o evento de interesse, homem ou mulher, não afetará os resultados das análises do modelo de regressão. Suponha, por exemplo, que o valor da produção y seja uma função do número de empregados x e do setor de atividade da empresa, e haja apenas dois setores, A e B. Eu posso incorporar as categorias nominais para os setores A e B no modelo de regressão utilizando uma única variável binária D. Por exemplo, a binária D assumiria o valor 1 para as empresas do setor A e 0 para as empresas do setor B. A variável y seria então representada por uma função linear das variáveis x e d. O coeficiente β1 representaria a variação esperada em y para uma variação unitária em x, mantendo-se constante o valor da variável binária d. Em outras palavras, o coeficiente angular representaria a variação esperada na produção, dado um acréscimo unitário no número de empregados de empresas de um mesmo setor de atividade. Por sua vez, para compreender o coeficiente β2, eu analisarei a equação da regressão em duas situações distintas,
quando D for igual a zero e quando D for igual a 1. Quando D for igual a zero, ou seja, quando a empresa for do setor B, o valor esperado de y será igual a alfa mais beta1x. Essa relação é representada pela reta laranja, com o intercepto igual a alfa e coeficiente angular igual a beta1. Por sua vez, quando a variável binária D for igual a 1, ou seja, para as empresas do setor A, o valor esperado de y será igual a alfa mais beta1x mais beta2 vezes 1. Simplificando algebricamente, o modelo para o valor esperado de y como uma função de x seria dado por uma reta com intercepto igual a alfa mais beta2 e coeficiente angular igual a beta1. Em outras palavras, o coeficiente beta2 indicaria quanto que o valor esperado de y seria maior se o beta2 for positivo ou menor se o beta2 for negativo para as empresas do setor A em comparação às empresas do setor B, mantendo-se obviamente constante o valor de x, ou seja, para as empresas com o mesmo número de empregados. Resumindo, o coeficiente associado à binária indica a variação esperada em y quando eu comparo a categoria de interesse, que é a categoria em que a binária assume o valor 1, com a categoria de referência, que é a categoria em que a binária assume o valor 0. Dois detalhes importantes dessa análise. Primeiro, esse modelo assume que a relação entre y e x é a mesma para as categorias A e B, pois o coeficiente angular é igual a beta2 nas duas situações. Segundo, eu preciso de apenas uma binária para representar duas categorias nominais. Seria redundante acrescentar uma nova variável binária para representar a categoria B. Mais especificamente, haveria colinearidade perfeita entre as binárias, inviabilizando as estimativas por MQO. Mais detalhes são apresentados no livro. A mesma regra é válida no caso de múltiplas categorias nominais, ou seja, para representar k categorias nominais de uma mesma variável em um modelo de regressão, eu preciso de k-1 variáveis binárias. Por exemplo, se eu tenho um modelo para a produção y com uma função do número de empregados x e do setor de atividade da empresa, em que há três setores distintos, A, B e C. Para representar essas três categorias nominais, eu precisaria de apenas duas binárias. Por exemplo, a binária D1 assumiria 1 para as empresas do setor A e 0 caso contrário, e a binária D2 assumiria 1 para as empresas do setor B e 0 caso contrário. A categoria de referência é aquela em que todas as binárias assumem 0. Nesse exemplo, representaria as empresas do setor C. Eu tenho agora dois coeficientes associados às binárias D1 e D2. Para interpretá-los, eu analisarei a função de regressão para cada um dos três setores de atividade, ou seja, combinando situações para os possíveis valores de D1 e D2. A primeira situação é aquela em que as duas binárias D1 e D2 assumem simultaneamente o valor 0, ou seja, quando a empresa pertencer à categoria de referência, que é o setor de atividade C. Nesse caso, o valor esperado de y seria dado por alfa mais beta1x, e essa relação seria representada pela reta verde, com intercepto igual a alfa e coeficiente angular igual a beta1. A segunda situação é aquela em que a binária D1 é igual a 0 e a binária D2 é igual a 1, ou seja, quando a empresa pertencer ao setor de atividade B. Nesse caso, o valor esperado de y seria igual a alfa mais beta1x mais beta2 vezes 0 mais beta3 vezes 1. Simplificando algebricamente, o modelo para o valor esperado de y como uma função de x nesse caso seria representado pela reta laranja, com intercepto igual a alfa mais beta3 e coeficiente angular igual a beta1. Nesse caso, o coeficiente beta3 indicaria quanto que o valor esperado de y seria maior se o beta3 for positivo ou menor se o beta3 for negativo para as empresas do setor B em comparação às empresas da categoria de referência, que é o setor de atividade C, sempre mantendo-se constante os valores de x. Raciocínio análogo é válido para a terceira situação, quando a binária D1 for igual a 1 e a binária D2 for igual a 0, ou seja, quando eu analisar as empresas que pertencem ao setor de atividade A. Nesse caso, o coeficiente beta2 indicaria quanto que o valor esperado de y seria maior se beta2 for positivo ou menor se o beta2 for negativo para as empresas do setor A em comparação às empresas da categoria de referência, que é o setor de atividade C, sempre mantendo-se constante o valor de x.
Resumindo, no caso de múltiplas categorias nominais, os coeficientes associados às binárias indicam a variação esperada em y quando eu comparo observações da categoria de interesse, quando uma das binárias assume o valor 1, com as observações da categoria de referência, quando todas as binárias assumem o valor 0. Esse é o exemplo 11.2 do livro. Temos uma amostra de 6 ocupados com informações para a renda y, anos de escolaridade x e posição na ocupação. A variável posição na ocupação possui 3 categorias nominais: empregado, autônomo e empregador. Para incorporar a posição na ocupação no modelo de regressão, eu preciso antes criar duas variáveis binárias. A binária D1 assumirá 1 quando a posição na ocupação for de autônomo e 0 caso contrário. A binária D2 assumirá 1 quando a posição for de empregador e 0 caso contrário. A categoria empregado será a referência de análise, ou seja, quando D1 e D2 forem simultaneamente iguais a 0. A renda esperada seria então uma função da escolaridade x e da posição na ocupação, representada pelas variáveis binárias D1 e D2. O coeficiente beta2 representaria a diferença entre o rendimento esperado dos autônomos e dos empregados, supondo ocupados com a mesma escolaridade. E o coeficiente beta3 representaria a diferença entre o rendimento esperado dos empregadores e dos empregados, também controlando-se pela escolaridade. O próximo passo é obter as estimativas para os coeficientes por MQO, que constam no vetor beta-chapéu. As estimativas são iguais a 93,3 para o alfa-chapéu, 35 para o beta-1 chapéu, 146,7 para o beta-2 chapéu e 506,7 para o beta-3 chapéu. A estimativa para o beta-2 indica que, independente da escolaridade, o rendimento esperado dos autônomos é R$ 146,7 superior ao dos empregados. E a estimativa para o beta-3 indica que, independente da escolaridade, o rendimento esperado dos empregadores é R$ 506,7 superior ao dos empregados. Agora eu resolverei o mesmo exemplo 11.2 no R. Primeiro, eu defino os valores das variáveis renda, escolaridade e posição na ocupação. Esta última é uma variável nominal com 3 categorias: empregado, autônomo e empregador. Em seguida, eu utilizo a função if-else do R para criar as variáveis binárias D1, que assume 1 caso a posição na ocupação seja igual ao autônomo e 0 caso contrário, e a variável binária D2, que assume 1 caso a posição na ocupação seja igual a empregador e 0 caso contrário. Em seguida, eu defino o vetor com o valor da variável vetor y com o valor da variável dependente renda e a matriz x com os valores das variáveis independentes de escolaridade D1 e D2. Finalmente, eu desenvolvo as expressões algébricas para obter as estimativas de MQO para os coeficientes do modelo. E as estimativas que eu obtenho são 93,3 para o intercepto, 35 para o coeficiente associado à variável escolaridade, 146,7 para o coeficiente associado à variável binária D1 e 506,7 para o coeficiente associado à variável binária D2. A interpretação dos coeficientes associados às variáveis independentes binárias exige um cuidado adicional quando o y está em sua forma logarítmica. Nesses modelos, o coeficiente beta representa a variação absoluta no log de y, dado uma variação unitária no regressor. Como o regressor binário assume apenas os valores 0 e 1, o beta significaria a diferença entre os valores esperados do log de y para d igual a 0 e d igual a 1. Como representa essa figura à esquerda. Eu sei ainda que a variação absoluta no log de y se aproxima da variação relativa em y, ou seja, delta de y sobre y. Mas essa aproximação exige que a variação no log de y seja infinitesimal. E isso nem sempre é válido quando eu comparo os valores de y representados pelas categorias da variável binária d. O que eu preciso saber é a variação exata no valor esperado de y quando eu comparo os valores de d igual a 0 e d igual a 1. Essa variação pode ser obtida diretamente se eu expressar y como uma função antilogarítmica da equação original de regressão, que é representada pela figura à direita. Primeiro, eu calculo o valor esperado de y para d igual a 0, representado por y0,
e para D igual a 1, representado por y1. Em seguida, eu calculo qual a diferença relativa entre os valores esperados de y para d igual a 0 e d igual a 1. Ou seja, eu quero saber quanto que é y1 menos y0 dividido por y0. Com um pouco de esforço algébrico, eu chego à expressão e elevado a beta menos 1. Ou seja, a variação relativa exata em y, quando eu comparo os valores para d igual a 0 e d igual a 1, é dada por e elevado a beta menos 1. Quando a variação no valor esperado de y é de fato infinitesimal, a aproximação dada pelo beta na figura à esquerda se equivale à igualdade expressa na figura à direita, que é e elevado a beta menos 1. Na prática, é sempre recomendado fazer a correção na interpretação dos coeficientes associados às variáveis binárias em equações semilogarítmicas. Isso porque as diferenças entre os valores de y para as categorias nominais, representadas pelas binárias, não costumam ser infinitesimais. Eu utilizarei os mesmos dados do exemplo 11.2 do livro para analisar agora uma relação semilogarítmica entre a renda, a escolaridade x e a posição na ocupação. Esta última variável possui três categorias nominais, que são representadas por duas variáveis binárias. D1 que assume 1 quando o ocupado for autônomo e 0 caso contrário, D2 que assume 1 quando o ocupado for empregador e 0 caso contrário. Ou seja, a categoria de empregados é a referência de análise. A estimativa obtida pelo método de MQO para o coeficiente associado à binária D1 é igual a 0,505. Eu poderia, precipitada e equivocadamente, sugerir que a renda esperada dos autônomos seria 50,5% superior à dos empregados. Mas esta interpretação é válida apenas para variações infinitesimais, o que não é necessariamente o caso de uma diferença de 50%. Eu preciso então fazer a correção para obter a diferença relativa exata entre os rendimentos esperados de autônomos e empregados. Ou seja, eu preciso calcular o valor de e elevado a 0,505 menos 1, que é igual a 0,657. Ou seja, a renda esperada dos autônomos é 65,7% superior e não 50,5% à dos empregados. De maneira análoga, eu concluirei que a renda esperada dos empregadores é 446,2% superior e não 169,8% à dos empregados.